Seja muito bem-vindo ao Bora Morar Fora. Hoje, nesse vídeo aqui, você vai entender a comparação entre os serviços do Brasil e os de Portugal para domésticas, diaristas, enfim, esses serviços de casa. E a nossa convidada de hoje é uma brasileira porreta, a Carla Braga, que foi minha aluna no curso Bora Morar Fora, e ela vai te explicar aí, no detalhe, como foi todo esse processo para ela. Se você ainda não me conhece, eu sou Thaísa Souza, fundadora do Bora Morar Fora, e eu sempre trago aqui entrevistados que estão em Portugal ou pessoas que estão vivendo aí essa realidade na pele para te mostrar a vida como ela é. Depois de entrevistar mais de 200 brasileiros que moram fora, especialistas em imigração, em imóveis, em carreira, emprego, eu pude identificar os padrões que fazem com que os brasileiros tenham sucesso e minimizem as chances de fracasso. Então, bora pro conteúdo de hoje? Vou passar a bola para minha convidada. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Carla Braga, eu sou de Brasília, morei muitos anos no Rio de Janeiro e agora eu moro no norte de Portugal. Eu fui aluna da Thaísa no curso Bora Morar Fora, Bora Morar em Portugal, e acompanhava os vídeos gratuitos dela também do Bora Morar Fora. E como nós já estamos aqui há vários meses, a Thaísa pediu que eu falasse um pouco da minha experiência aqui. Eu estou fazendo uma série de vídeos, pode ser que você já tenha visto outros, a respeito da minha vida aqui em Portugal. E o tema de hoje é um tema que muita gente me pergunta, eu recebo bastante mensagem das minhas amigas, principalmente daquelas que querem vir morar aqui em Portugal, que é a respeito de como é a realidade, a vida doméstica aqui em Portugal. Então, para falar um pouco sobre isso, eu fiz uma listinha aqui de alguns pontos importantes, mas antes de tudo eu queria dar 3 avisos. O primeiro deles é que eu estou falando aqui, comparando a minha realidade aqui no norte de Portugal com a minha realidade no Rio de Janeiro. Eu até separei aqui um dos tópicos que eu vou falar, é a questão do valor, de quanto custa ter um auxílio, por exemplo, um serviço doméstico. E eu estou comparando os preços do Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, com um custo de vida muito alto, com uma cidade na região do Porto, que também tem um custo de vida mais elevado em relação a outras regiões de Portugal. Isso vai variar muito, tanto aqui em Portugal, de acordo com a cidade que você escolher morar, quanto também vai variar no Brasil, dependendo do lugar que você mora. O Rio tem um custo de vida super alto, então estou comparando com os preços de lá, pode ser que não seja a sua realidade. O segundo aviso é que eu estou falando também da minha realidade aqui do norte de Portugal, como alguém que chegou como imigrante. Pode ser que isso seja diferente do ponto de vista, por exemplo, de um português. Então, vamos deixar isso bastante claro. E o terceiro motivo é que, assim, o terceiro alerta é que, embora eu vá falar um pouco sobre quem presta o ponto de vista de quem presta esse tipo de serviço aqui, é claro que como eu não presto, é a minha perspectiva, né? Eu tenho mais experiência para falar como alguém que contrata esse serviço ou como alguém que vê esse serviço sendo contratado por outras pessoas. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: existem vários tipos de imigrante. Isso depende muito da realidade que a pessoa tinha no Brasil. Então tem gente que no Brasil tem um staff enorme, tem babá, faxineira, empregada todo dia, e aí essa pessoa muitas vezes tem dificuldade de se adaptar aqui, porque aqui não existe essa realidade da pessoa ter um super staff, um monte de auxílio e tal. Não existe isso aqui em Portugal. Não faz parte da cultura do país. Tanto por questões culturais mesmo, quanto por questão de valor. Os valores dos serviços são elevados. O segundo tipo de brasileiro é aquele que tem um certo auxílio, tem uma faxineira 2 vezes por semana, ou alguém que vai 3 vezes por semana, ou mesmo alguém que vai todo dia, mas não tem um super staff. É uma pessoa que tem uma certa ajuda porque precisa, por conta do trabalho, ou porque deseja, enfim. Mas é uma pessoa que tem um staff regular, vamos dizer assim. E tem aquela pessoa que não tem auxílio nenhum, que ela, mesmo no Brasil, já fazia tudo, já lavava, passava, cozinhava, limpava a casa, e vai encontrar uma realidade semelhante aqui. Então a gente tem esses 3 tipos de brasileiros, que são 3 realidades diferentes. Eu considero que eu me encaixo no segundo tipo, porque eu tinha um certo auxílio no Brasil, até por conta dos meus horários de trabalho e tal. Eu precisava de alguém que às vezes recebesse as crianças da escola.
Mas eu não tinha aquela super estrutura que não vive sem, que tem empregado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu nunca tive isso. Então é um pouco mais fácil. Eu observo que para as pessoas que vêm para cá, que se enquadram no segundo ou no terceiro tipo, né, ou que tinham um staffzinho pequeno, ou que não tinham auxílio nenhum, elas se adaptam um pouco mais a essa questão da realização das atividades domésticas. Como é que funcionam as coisas aqui em Portugal? Se você conversar com os portugueses, boa parte deles não tem ninguém para ajudar. Por quê? Porque aqui as pessoas passam bastante tempo em casa com a família e tal, e acabam criando essa cultura dos filhos ajudarem e tudo mais. Existe uma série de instrumentos para auxiliar a limpeza da casa. Então você tem máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, máquina que lava e seca, aquele robozinho que anda pela casa, enfim. Tem essa questão de ter uma estrutura de aparelhos tecnológicos. E tem a questão de que é muito caro. O salário médio aqui em Portugal não é elevado. E normalmente esses profissionais cobram por hora. Então fica muito caro você pagar alguém para fazer as atividades domésticas. Então as pessoas acabam elas mesmas fazendo. O que é bom para quem pretende prestar esse tipo de serviço, porque é um serviço bem remunerado. Você recebe por hora, então se você pegar uma casa mais complicada, que você passe mais horas, o valor que você vai ganhar também vai ser diferente do valor que você ganharia numa casa mais simples, que você vai limpar rapidamente. Então para quem tem a intenção de vir para cá para trabalhar com um serviço de limpeza, né, de housekeeping, que eles chamam, tal, é interessante, tá? Em relação ao custo do serviço, né? No Brasil, numa cidade grande como o Rio de Janeiro, por exemplo, eu pagava as pessoas pagam entre 120 e 200 reais. Né? Então, e normalmente as faxineiras, elas ficam no seu apartamento num período de 7 horas, 8 horas, chegam 8 horas da manhã, almoçam e ficam até 5 da tarde. Aqui as coisas funcionam um pouquinho diferente. A pessoa que vai fazer a limpeza na sua casa, aquela profissional de limpeza, ela vai chegar na sua casa no horário que você determinar e você vai pagá-la por hora. Então, aqui normalmente são períodos de 3 ou 4 horas. Dificilmente tem um período maior do que isso, a não ser que seja uma limpeza muito grande, uma limpeza de obra, por exemplo. Você fez uma obra no apartamento e aí precisa tirar aquela sujeira mais pesada, de restos de material e tal. Aí, realmente, você contrata um serviço por mais horas. E também o preço da hora é mais caro. Mas se for uma limpeza comum do dia a dia, normalmente em 3 ou 4 horas elas resolvem. E o custo gira em torno de 7, 8 euros, até 9 euros por hora. Então, por exemplo, eu contratei já 2 vezes, 2 pessoas diferentes, já contratei algumas vezes, eu consigo pagar isso aqui na cidade que eu moro. Eu não tenho um contrato fixo com a pessoa que vem aqui limpar para mim, mas normalmente eu chamo uma vez a cada 20 dias ou 30 dias. Eu já passei 40 dias sem chamar, enfim, depende muito de como está a situação e tal. Mas aqui eu já paguei o valor mais barato que eu paguei foi 32 euros e o valor mais caro foi 50 euros uma vez que eu precisei de uma limpeza pesada, enfim, para um evento específico, eu precisei de uma limpeza mais intensa, aí eu paguei um valor maior. Mas o valor normal é entre 30 e 35 euros. Então, se você pensar bem, 30 a 35 euros para 3 horas é um valor expressivo, principalmente dependendo de quanto você recebe de salário aqui. Então, normalmente as pessoas não fazem esse investimento, não valorizam essa despesa, né? Então, uma vez eu perguntei para as pessoas aqui, para portugueses, né? Eu já perguntei para mais de uma pessoa se existe alguém que tenha, porque realmente no Brasil a gente até vê nos bairros mais caros as pessoas até passeando na rua com babá, enfim. E aqui a gente realmente não vê isso. Aqui realmente as crianças são cuidadas pelos pais e pelos avós. Não tem essa estrutura de babá, e eu perguntei para essa pessoa, ela falou que realmente nem as pessoas com mais condição têm isso. E aí eu perguntei como é que elas solucionam, por exemplo, se elas têm um horário de trabalho que não permite que elas cheguem cedo em casa ou que peguem as crianças na escola, porque o horário de escola aqui é de 9 até as 5h30 normalmente, depende da idade da criança, mas normalmente é esse horário. Como é que eles fazem para
para buscar essa criança na escola, por exemplo, ou levar, se essa criança é pequena, não pode ir sozinha, e o pai tem que estar às 9 no trabalho, então ele não pode deixar a criança às 9. Ou ele sai do trabalho às 5, não consegue chegar às 5h30, dependendo do lugar que ele trabalha na cidade, não dá tempo. Como é que essas pessoas fazem? Aí a explicação que eu recebi já de várias pessoas e que eu vi é que nunca a solução é contratar uma pessoa. A solução normalmente são os ATLs. Os ATLs são umas estruturas que tem, eu não sei se tem em todas as cidades, é bom você pesquisar se você está vindo para cá para morar, você pesquisar a cidade que você vai morar e ver se a escola onde seu filho provavelmente vai ser matriculado, onde você pretende matricular, se ela tem esse serviço. Mas os serviços de ATL são um horário estendido na escola, normalmente na própria estrutura da escola ou numa estrutura auxiliar. E aí você pode ou deixar a criança mais cedo, ou buscar a criança mais tarde, ou os dois. Então você tem esse auxílio, essa estrutura que permite que você gerencie os seus horários de trabalho e tudo mais, mas sem contar com um profissional particular que vai ficar na sua casa. Então isso é uma questão interessante. Se você consegue conciliar o seu horário de trabalho alguns dias da semana, sair mais cedo alguns dias para buscar seu filho, uma outra opção também são as atividades extracurriculares que a maioria das escolas oferece. Então, são atividades após esse horário de 5h30 da tarde, que são oferecidas pela escola, mas não são gratuitas, você tem que pagar, mas normalmente é uma taxa simbólica, 15 euros por mês, não é um valor muito elevado. E aí você paga essa atividade e a criança pode ficar até um pouco mais tarde. Então, algumas escolas oferecem canto, outras escolas oferecem judô, dança, enfim. Aí teria que ver a escola onde seu filho está matriculado para ver que dias que eles oferecem essas atividades, qual é o horário de término para ver se é suficiente para você chegar a tempo e assim você conseguir buscar o seu filho na escola sem maiores atropelos. Uma outra coisa que eu falo que é bastante, assim, é que você tem que mudar um pouco o mindset quando você muda para o exterior. Então, se você tinha um nível de exigência muito grande, por exemplo, com roupa passada, com a casa hermeticamente limpa, parece que você está dentro de um centro cirúrgico, aqui as coisas são um pouco diferentes. Primeiro porque a casa fica fechada durante boa parte do tempo, principalmente no inverno, né? Você fica com a casa muito fechada, você abre pouco a janela durante o dia, abre mais assim para dar clarejada e fecha de novo porque é bastante frio realmente, principalmente se você vier morar aqui no norte de Portugal. Então você acaba tendo menos sujeira dentro de casa, tem menos coisa para limpar. Então isso facilita um pouco o seu trabalho doméstico. A segunda questão é como você passa bastante tempo de casaco, principalmente na época do inverno, você acaba não tendo uma rigidez tão grande na hora de passar roupa. Você pode dar uma passadinha de leve, muita gente nem passa. As máquinas que lavam e secam, a roupa sai fervendo, então você pode só assim passar a mão, dar uma dobrada e segue a vida. Então acaba que a vida aqui exige menos esse excesso de cuidado que a gente tem no Brasil. Então o português realmente não tem essa mentalidade. Se você faz parte daquele grupo que quer ter uma vida com esse luxo, porque na verdade é um luxo, não é uma necessidade. Se você faz parte desse grupo que quer ter, reflita realmente, porque aqui a vida é um pouco diferente, é um pouco mais simples, mais prática, então você provavelmente não vai precisar, e se desejar, tem a possibilidade de contratar, mas sabendo que é um custo mais elevado do que o custo no Brasil. E se você é aquela pessoa que tem um super staff, repense, porque aqui você não vai encontrar isso e realmente é uma coisa a refletir. Eu sinceramente acho que vale super a pena vir pra cá, que isso não faz a menor falta e você se adapta, se acostuma, não tem problema nenhum. Tá? E se você pretende vir trabalhar com o serviço de limpeza, pesquise bastante, tem algumas empresas que contratam, eles gostam muito de funcionários brasileiros, porque dizem que nós somos bem rígidos com a limpeza realmente, e os clientes costumam gostar, então eles contratam bastante brasileiros. Se você não quer trabalhar para alguém, quer trabalhar por conta própria, o ideal é você comprar o que eles chamam, alugar, enfim, o que eles chamam aqui de carrinha, que é como se fosse aqueles carrinhos que tem
eu vou ter que falar a marca, gente, tipo Doblô, esses carros assim maiorzinhos que tem, dá pra você adaptar e deixar atrás para tipo depósito, assim, eles normalmente contratam uma carrinha, eles compram, as pessoas compram, alugam, porque aí elas conseguem se locomover de uma casa para outra, como o valor é por hora, conseguem atender mais de uma casa por dia. E aí, normalmente, a maior parte das pessoas que prestam esse serviço de limpeza, elas levam todo o material de limpeza. E é mais interessante isso para quem contrata, porque não precisa ficar se preocupando com a marca e com isso, o que a pessoa gosta de usar, enfim. Então já levam tudo, levam um aspirador de pó daqueles mega super ultra power potentes que vai limpando a casa toda e em 1 minuto termina o serviço. Usam aqueles produtos super master blaster e aí conseguem fazer realmente em 3 ou 4 horas um apartamento inteiro. Então, se você pretende prestar esse serviço, o ideal seria você comprar esses equipamentos, comprar ou alugar essa carrinha para que você consiga fazer 2 ou até 3 casas por dia. E aí você vai ter um rendimento assim, bastante interessante nesse sentido. O que eu faço? Como eu disse, eu tenho uma pessoa que vem de vez em quando, não é nada fixo, só quando realmente eu estou muito atarefada ou quando eu estou realmente envolvida com outras coisas que eu não tenho tempo. Normalmente eu já me rendi a esses apetrechos todos que auxiliam, então eu tenho um robô que aspira a casa, eu tenho um aspirador super potente que eu uso para limpar os cantinhos onde o robô não consegue chegar, para limpar sofá, essas coisas. Eu tenho um microaspirador para limpar sujeirinhas assim, quando as meninas derramam um biscoito no chão para não ter que transportar aquele trambolho. Eu tenho máquina que lava e seca, tenho máquina de lavar louça, então resolve, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você venha para cá para morar em Portugal, a vida aqui é muito bacana. Se você tiver dúvida, faz o curso da Thaísa, Bora Morar em Portugal, que é muito interessante, é muito bom, auxilia muito a você preparar essa mudança. Se você está vindo para trabalhar com serviço de limpeza, boa sorte, que você tenha bastante cliente e que você consiga prestar esse serviço com muito amor e muito cuidado com a casa das pessoas e que você tenha um retorno financeiro legal, que você consiga se manter aqui em Portugal fazendo esse serviço. Se você não está acostumado com o serviço doméstico, aprenda a fazer, é possível, é tranquilo. Se você tem um super staff, pense bem, porque aqui você não vai ter, mas vale a pena vir mesmo assim, na minha opinião. Se você tem filhos pequenos, procure essas opções que eu falei do ATL, das atividades extracurriculares, extraclasse, porque isso é suficiente para você ter um auxílio, esse auxílio em relação ao cuidado com as crianças, já que a maior parte dos brasileiros que vem para cá não tem vovó e vovô aqui por perto para ajudar, tá bem? E sucesso nas suas escolhas e um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixa de se inscrever no canal clicando naquele botãozão vermelho de badalar o sininho para você não perder mais nenhuma novidade aqui do Bora Morar Fora. E se você tá indo morar em Portugal, vai aparecer aqui em algum canto da tela um checklist para você baixar e ver aí todo o passo a passo da sua mudança, desde o momento que você decide morar em Portugal até a hora do aeroporto de juntar aí a família toda e embarcar nessa nova mudança. Por hoje é isso, um beijo enorme, coloca aqui embaixo nos comentários caso você queira ver um novo assunto aqui dentro do Bora Morar Fora.